Dos negacionistas, agora eu quero falar um pouquinho da trajetória do Bolsonaro sobre o tema indígenas. Então, olha, em 1998, 25 anos atrás, até vale uma observação nesse momento. Realmente, a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país. 25 anos atrás era o que o deputado Jair Bolsonaro já pensava sobre os indígenas. Eles são um problema. E isso, contrariando o provérbio, só piorou, né? Vamos passar por mais declarações dele, Will. Abril de 2017, lá na Hebraica, ele fala de ONGs e, no terceiro parágrafo, ele disse que as terras indígenas atrapalhavam a economia e ofendeu os quilombolas. Então, não, é assim. Ô, Pava, é muita estupidez, é muita perversidade num homem só, né? E pensar que 50 e tantos milhões se sentiram representados por esse cidadão. Que fossa, que lamaçal que a gente se enfiou, do que virou boa parte dos brasileiros, né, gente? Meu Deus, que tempos. Olha a fala do cidadão. Olha, gente, essa fala. Olha só, onde tem uma terra indígena, fico só pensando, eu tô lendo e imaginando ele falando, né? Tem uma riqueza embaixo da terra, embaixo dela. Temos que mudar isso daí. Afirmou. Eu fui num quilombo, o afrodescendente mais leve lá pesava, quando ele falou sobre os arrobas, 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriar eles serve mais. Mais de 1 bilhão por ano é gastado com eles. Olha a fala do cidadão. Vamos lá. 2017. Fevereiro de 2018. Ele esteve em Dourados e conversou com jornalistas e falou que isso foi na época da campanha. Se eu assumir como presidente, não haverá 1 centímetro mais para a demarcação. Índio é nosso irmão, quer ser reintegrado à sociedade. E aí, essa é para lascar, né? Índio já tem terra demais. Vamos tratá-lo como seres humanos. Meu Deus, cara. Não pode ser verdade isso. Ah, meu Deus. Olha, Pava, eu vou falar, viu, Pava? Que cidadão, viu? Agosto de 2019, Pava. Escolhe um trecho aí. Eu leio, para te ajudar. O pessoal está comprando a prestação, Brasil. A compra no passado era também demarcando terras. O Brasil só fazia acordos lá fora em troca de abrir mão de sua soberania, demarcando terra indígenas, ampliando parques, declarou na ocasião. Segundo Bolsonaro, as reservas indígenas atrapalham o desenvolvimento do Brasil. Não pode continuar assim. Em 61% do Brasil não pode fazer nada. Tem locais que, para produzir, você não vai produzir, porque não pode ir nenhuma linha reta para exportar ou para vender. Tem que fazer uma curva enorme para desviar de um quilombola, uma terra indígena, uma área de proteção ambiental. Estão acabando com o Brasil, disse Bolsonaro. Meu Deus. Outubro de 2021. Nosso governo demarcou só uma terra de reserva indígena? Demarcou só uma quilombola? Ampliou algum parque nacional? Criou uma área de proteção ambiental? Perguntou. E sobre o marco temporal, Bolsonaro afirmou que a aprovação da medida significaria o fim do agronegócio no Brasil. Isso é certeza de que nós poderemos não ter mais garantia alimentar. É aquilo que o ministro Barroso disse. Além de ser um estúpido, não tem vergonha da estupidez. É lamentável, lamentável. E tem mais, gente, tem mais. Maio de 2022, Pava. Não é ameaça, é uma realidade. Só nos restam 2 alternativas: pegar a chave da presidência, me dirigir ao presidente do Supremo e falar: administra o Brasil. Ou a outra alternativa: não vou cumprir. E isso ele falando em um culto em Goiânia no dia 27 de maio de 2022. Num culto, ele falando de marco
temporal dentro de uma igreja, obviamente, como acontece numa igreja, sem ser contestado, sem ser questionado, falando como se estivesse pregando algo vindo de Deus. Vamos lá. Essa é a matéria a coluna do Piccionelli, que saiu hoje no UOL. Olha, quando o presidente, o mesmo Bolsonaro, costumava dizer que o índio é um ser humano igual a nós e que era preciso integrá-los à sociedade para que ele fosse realmente dono de sua terra indígena. Isso é muito importante para o que a gente vai falar na sequência, Will. Mais um trechinho Na fatídica reunião, e agora começa a aparecer a dona Damares. Na fatídica reunião de 22 de abril de 2020, Damares dizia que indígenas eram contaminados de propósito em Roraima e na Amazônia para dizimar aldeias com Covid e jogar a culpa nas costas do presidente Bolsonaro. Índios contaminados por Covid de propósito para atingir o presidente Bolsonaro. Ou seja, já estava acontecendo um caos, esse caos foi denunciado inúmeras vezes e ela já estava, de alguma forma, se precavendo, passando pano para que o presidente não fosse culpado de nada. E isso dia 22 de abril de 2020. São quase 3 anos. E eu já estava vivendo um caos. E aí, mais uma declaração dela, essa aconteceu depois dela ser cobrada, né? Ela passou 2 dias em silêncio e no Trending Topics, sendo xingada de todos os palavrões possíveis e imagináveis, o evangelho sendo conspurcado por conta de uma pastora sem nenhum traço de amor cristão. E aí ela diz, e isso quase que é um corolário com o que a gente começou a mostrar do Bolsonaro em 1998, Will. Abre aspas, dona Damares, sempre questionei a política de isolamento imposta a algumas comunidades. Está na hora de uma discussão séria sobre isso. Ao invés de perdermos tempo nessa guerra de narrativas e revanchismo, proponho um pacto por todas as crianças do Brasil, de todas as etnias. Vamos traduzir o que ela quis dizer. Ela quer simplesmente a mesma coisa que o Bolsonaro, acabar com a cultura indígena, aculturando todas as tribos, e aqui ela não teve coragem de falar que é para evangelizar, que é para abrir igreja, que é para fazer algumas coisas, e ela só esqueceu de dizer uma coisa, que junto com o evangelho, eles vão levar as doenças, eles vão levar vírus que às vezes não são nem tão letais, mas que os índios não estão acostumados e são fragilizados. Eles não têm hoje, como eu vi num dos textos, eles não têm geladeira, eles não têm qualquer gripe, qualquer coisa, eles já ficam derrubados, fora o garimpo queimando. Will, assim, é um genocídio. Agora, É um genocídio. Não é uma coisa que aconteceu porque alguma... Não, isso foi planejado. Isso está aí, ó. São 570 mortes só de crianças. E sabe Deus de quantos indígenas, adultos aí sucumbiram tanto à Covid eu estou aqui, assim, tentando me conter, porque dá vontade de usar alguns adjetivos que eu não costumo usar. Mas é assim, o mínimo que eu posso dizer é que essa senhora é uma secla do capeta para destruir os povos originários aqui no Brasil. E não tem vergonha disso. A nota dela ainda foi cutucando a imprensa, cutucando ONGs, cutucando... Ela não consegue assumir nem a atuação do demônio na vida dela. Carlos está pontuando aqui como muitas dessas falas do ex-presidente são proferidas dentro dos templos evangélicos e na hora do culto, Carlos. Paravam o culto para o presidente, o mito, o bezerro de ouro, proferir
essas maldades, né? Para não dizer outra coisa. É tudo tão absurdo, desconexo, surreal, incongruente com o ensinamento do Cristo? Pois é. Aí isso me leva a questionar, né? Como é que é a distância que está a igreja, as igrejas evangélicas, ou parte dela, do evangelho. Parece que é um abismo sem fundo, viu, Daisy? Deixa eu ver alguns comentários aqui, para a gente pode começar a falar da fundação, né? Sim. Vai pensando em quantas autoridades envolvidas: Bolsonaro, Damares, Moro, ministro de Saúde, Marcelo Xavier, presidente da FUNAI, governador e secretário de Roraima, vereadores, deputados. É muita gente com a mão suja de sangue, Adelson. Como você disse aqui, é muita gente. Muita mesmo. O Ailson, o pior é que é ter parentes e amigos que, mesmo sabendo de tudo isso, ainda defendem esse genocídio como se estivesse defendendo um Deus, é verdade. E crente, hein? E crente, viu, Ailson? E crente. O que me deixa mais revoltado ele fala umas besteiras, mas ele é bem intencionado. Bem intencionado, sei sim. Nem o inferno quer essa boa intenção do Bolsonaro. Evangelismo não é colonialismo, só Jesus para nossas populações indígenas. Verdade, Cristiana. Perfeito. Gente, não sei vocês, mas não consigo chegar numa igreja evangélica que apoia ou é conivente, deve ser alguma coisa assim. Lamentável, Daisy, e a gente nem pode, né? Ou finge não ver essas coisas, é isso aí. Não dá. Não consigo mais entrar em uma igreja, tenho nojo, a Jolima está comentando. É uma forma de instrumentalizar o sujeito que vai para a igreja. Daí resulta naquela foto daquela senhora com Bíblia na mão e camisa da CBF. É isso mesmo, Luiz. É histeria coletiva mesmo.